Apocalipse Beit 666, A Última Jornada para o Tikkun. De Alessandro Oliveira dos Santos. Olá, bem-vindos a mais uma exploração. Hoje vamos mergulhar nos materiais bem diferentes do habitual. Olá, diferentes mesmo. São os certos de Apocalipse Beit 666, A Última Jornada para o Tikkun, de Alessandro Oliveira dos Santos. É ficção científica, sim, mas com uma carga filosófica e espiritual muito forte. Exato. Temos aqui o prefácio, partes da narrativa em si e até reflexões do próprio autor sobre a obra. Bem interessante. A nossa ideia aqui, é tentar descodificar um pouco este universo. Explorar os temas centrais, as personagens que parecem mesmo arquétipos, né? E, claro, focar neste conceito-chave, o Tikkun. Sim, essa ideia de correção espiritual. Como é que a ficção científica futurista se cruza com o misticismo judaico, a Cabala? Essa é a grande questão, acho eu. Pois é. E o ponto de partida já nos atira para o meio da ação. Estamos no ano 9500. A Terra, já não existe. Foi destruída. Guerra intergaláctica, segundo a história. E a humanidade está refugiada num planeta chamado Beit 666. Um nome sugestivo. E o lugar não parece nada convidativo. Desertos de ferro, oceanos de mercúrio. Um ambiente hostil, sem dúvida. E é aí, na cidade de Shurashim, que eles tentam recomeçar. E dependem de uma tecnologia muito avançada, o CQD. O computador quântico dimensional, ligado a algo ainda maior, né? O CFGN. Isso, o computador da Força Geral da Natureza. Pense nisso como, talvez a inteligência subjacente ao próprio universo, ou uma força fundamental. E logo de cara, este CQD começa a dar sinais esquisitos. Manda umas mensagens enigmáticas. Sim, a unidade perdida, a correção iminente. Imagina o impacto disto numa sociedade já fragilizada. Confusão, medo, talvez esperança? Exatamente. O que isto quer dizer, afinal? E a resposta, pelo que percebi, varia muito. Varia imenso. E aí entram as figuras centrais, os criadores do CQD. As visões deles são o espelho das nossas próprias lutas, sabe? Temos o Alexander Karshkovka. Ele é o quê? O místico. O visionário, o devoto da Cabala. Para ele, o CQD não é só uma máquina. É uma ferramenta quase sagrada para alcançar o Tikkun. Essa reparação cósmica, a reunificação com o Criador. Ele vê tudo, até o sofrimento, como parte desse caminho. Precisamente. Sofrimento, vitórias, tudo de graus para essa correção espiritual. Uma visão muito transcendente. E no outro extremo, quem está lá? Maurice Lachâtre de la Florence. O cético puro e duro. Ah, o pragmático. Isso. Para ele, a humanidade está condenada pelo egoísmo. Tecnologia pode ser avançada, mas não muda a nossa essência. Ele olha para o CQD e vê, provavelmente, uma bela ilusão. Um clássico debate. Fé contra razão, ou quase isso. E há alguém a fazer a ponte. Temos o Henrique Campiglio, o mediador, talvez, mas com muito sentido de humor. Ele observa as discussões acaloradas entre os outros. E relativiza. Encara as contradições humanas com leveza, com uma certa ironia. Ele não oferece soluções, mas humaniza o conflito. Reconhece a complexidade sem cair no desespero do Maurice ou no fervor do Alexander. Interessante. E depois surge a Kayla Mira, a jornalista. Ela não estava lá no início, na criação. O que é que ela traz de novo? Kayla traz o olhar de fora, o olhar crítico e investigativo. Ela não é mística nem cética por natureza, ela quer factos. Quer entender o que aquela mensagem do CQD significa na prática. Ela questiona a promessa de transformação, então. Totalmente. Transformação como? Para quem? Quais as consequências reais? Ela representa a dúvida necessária, o pé na realidade. Impede que a história seja só um debate filosófico nas nuvens. Faz sentido. Estas quatro figuras, o místico, o cético, o humorista e a repórter, colocam as peças no tabuleiro para a grande questão, não é? Exato. Podemos mesmo mudar. Transcender o egoísmo. Ou estamos fadados a repetir os erros, mesmo num planeta alienígena, mesmo com tecnologia quântica. Ok, vamos então aprofundar esse conceito. Tikkun.
correção espiritual. O que é isso exatamente no contexto do livro? Bem, na Kabbalah, a ideia de Tikkun Olam, a reparação do mundo, é muito antiga e profunda. A base é que houve uma espécie de quebra na criação original. Fragmentação. Uma quebra. Sim, como se algo se tivesse partido. E a nossa tarefa enquanto humanidade seria participar na reunificação disso, restaurar a harmonia. O Alexander, no livro, parece levar isto quase à letra. Ele viu o CQD como o catalisador para essa reparação cósmica. Mas o Maurice não compra essa ideia, pois não? Para ele, o egoísmo é o grande bloqueio. É o obstáculo intransponível, na visão dele. E aqui a história dá uma volta interessante. O próprio CFGN, essa força da natureza, parece comunicar algo diferente. Como assim? O computador fala? Não é exatamente com palavras, mas como uma impressão direta na consciência coletiva, talvez. E a mensagem é: a correção não é externa, mas interna. O ego é o maior obstáculo. Ah, isso é um reverso, especialmente para o Alexander, imagino. Um balde de água fria. Sugere que a tecnologia, por mais avançada que seja, não é a solução mágica. A mudança tem de vir de dentro de cada um. A máquina aponta para a introspecção. Que irônico. E o próprio planeta B666, com aquela paisagem bizarra, artificial, tóxica. Sim, os rios de mercúrio, as plantas sintéticas, o mercado negro de tecnologia disfarçado. Isso funciona como um espelho dessa condição interna da humanidade que o CFGN aponta? Fragmentada, artificial, talvez envenenada? É uma excelente leitura, sim. O cenário não é só um fundo exótico. Essa artificialidade toda, essa toxicidade, parece mesmo a refletir o estado interior da humanidade ali. Desconectada, talvez, da sua verdadeira natureza. Um mundo que clama por Tikkun, por reparação. E é nesse cenário que a Kayla, a jornalista, começa a investigar mais a sério, não é? Ela não se fica pelas teorias dos criadores. Não, de todo. Ela passa de observadora desconfiada a investigadora ativa. Ela quer ver o impacto real. O que é que essa correção iminente significa para o Zé Ninguém em Shorashim? E o que é que ela encontra? Atenção constante, a promessa de unidade, de transformação e a realidade teimosa do dia-a-dia. Egoísmo, desconfiança, medo da mudança. As pessoas agarram só o que conhecem, mesmo que seja mau, mesmo à beira do precipício. E é aqui que surge uma das ideias mais fortes, certo? Que o Tikkun talvez não seja eliminar o egoísmo. Exatamente. E isso é talvez o mais contraintuitivo e interessante. A proposta não é aniquilar a nossa natureza egoísta, que o livro parece ver como uma força primordial de receber, de autopreservação, Mas sim, equilibrá-la com a força oposta. O altruísmo, o dar, a conexão com o outro. O Tikkun seria encontrar essa dança, um equilíbrio dinâmico entre as duas forças. uma dança entre egoísmo e altruísmo. Uau! Isso desafia muitas ideias de bem e mal, né? Bastante. É uma visão mais integradora, menos de batalha final entre opostos. E enquanto este debate filosófico e existencial acontece, o ambiente em B666 fica ainda mais estranho. Há fenômenos. Sim, as fontes falam disso, coisas a acontecerem. Pessoas começam a ter visões, percepções estranhas, experiências que parecem ir além da realidade normal. Ligadas ao CFGN e ao CQD. Tudo indica que sim. Parece que a influência não é só mensagens. Está a afetar a própria percepção da realidade. A fronteira entre o mundo interior e o exterior começa a ficar difusa. Mas imagino que nem toda a gente queira embarcar nesta viagem de transformação interior e realidade difusa. Como é que a sociedade reage? Como seria de esperar numa situação destas? Racha. Há conflito social. Aparecem movimentos de resistência ao Tikkun. A sério? Com que argumentos? Os textos mencionam slogans tipo unidade é coerção ou o egoísmo é natural. Há manifestações. A sociedade divide-se claramente. Os que anseiam pela mudança, pela unidade prometida, e os que a temem, que a veem como uma ameaça à liberdade individual ou só mais uma utopia perigosa. Que confusão. E a Kayla, no meio disto tudo, ela toma partido. Ela confronta toda a gente, parece. Não poupa ninguém. Como assim? Ao Alexander, ela diz algo como: ok, a espiritualidade é bonita, mas precisamos de ações concretas. Como é que isto melhora a vida das pessoas agora? E ao Maurice, o cético? A ele, critica-lhe a passividade.
Criticar é fácil, mas qual é a alternativa? Ficar parado a ver tudo a desmoronar? Nem o Henry escapa. Nem o Henry. Até ele, o humorista, é forçado a encarar a gravidade da situação. Admite que há coisas que já não têm piada. Kayla torna-se um pouco a consciência pragmática, a que puxa todos para a realidade dura. E estas tensões sociais, claro, devem espelhar-se dentro das próprias personagens principais, nas suas lutas internas. Sem dúvida. É um espelho perfeito. O Morris, por exemplo, o eterno cético. Ele começa a questionar-se. Será que o pessimismo dele está certo? Será que a mudança interior é mesmo impossível? Ele passa por um dilema moral profundo Que o leva a mudar. que o leva a reconsiderar tudo e culmina num ato de sacrifício que, basicamente, redefine quem ele é. Mostra uma evolução inesperada. E a Kayla? Ela que parecia tão ancorada na sua objetividade. Ela entra numa crise pessoal brutal. A ideia de ter de integrar o egoísmo e o altruísmo dentro dela. Isso é um desafio gigante. Ela que se via como observadora imparcial percebe que é parte do jogo. Que a correção também é para ela. Deixa de ser só observadora. Exato. A sua jornada de jornalista, a participante ativa, talvez até a agente de transformação é central, mas é dolorosa. Ela tem de confrontar as suas próprias sombras. E o Alexander? O visionário inicial, ele também muda? Sim, ele percebe, talvez até por causa dos desafios que a Kayla lhe coloca, que a espiritualidade não pode ser só teoria. O Tikkun precisa ter pés bem assentes na terra. Precisa de se traduzir em ações práticas e mudanças sociais reais. A fé precisa de obras, como se costuma dizer. Algo assim. A visão mística precisa de ancoragem na realidade concreta. Portanto, essa ideia do Tikkun como um processo, uma dança constante entre opostos, isso torna-se mesmo o cerne da questão, não é? Exatamente. Fica cada vez mais claro que não é um ponto de chegada, um evento único. É uma forma de caminhar, de existir. O texto até fala do Gamar Tikkun. A correção final. Sim, ou completação final. Mas o interessante é que nem isso é apresentado como um fim absoluto e estático. É mais um estado de integração harmoniosa. Um equilíbrio dinâmico que precisa de ser mantido ativamente. Não é o fim da dança. É aprender a dançar melhor, talvez. Que ideia poderosa! E quando achamos que já estamos a lidar com muita coisa, ficção científica, cabala, psicologia profunda, a narrativa ainda dá outra cambalhota. Ah, sim. A camada metanarrativa. De repente... O narrador fala connosco. Exatamente. O narrador, não sabemos bem quem é o autor, uma entidade. O próprio criador interrompe a história. Fala diretamente com quem está a ler. Questiona o seu papel, o nosso papel, a natureza da história que estamos a ler. E aí a ligação com o nosso mundo fica escancarada. Completamente explícita. O texto diz, sem rodeios, as lutas em Byte 666, egoísmo versus altruísmo, tecnologia versus espiritualidade, busca de unidade versus medo de perder a identidade. Isso tudo somos nós. A nossa política, a polarização, o consumismo, as fake news, a crise ambiental. Tudo isso está ali, refletido nos dilemas daquelas personagens naquele planeta longínquo. A história funciona como um espelho direto da nossa realidade atual. Uau! Isso muda a perspectiva toda. Deixa de ser uma história sobre eles. Passa a ser sobre nós. A intenção parece clara. Transformar o Tikkun Olam, a reparação do mundo, de um conceito dentro do livro num convite à ação. Para quem lê aqui e agora. E a ambiguidade sobre a identidade do narrador ajuda nisso. Intensifica, eu diria, quem é que nos está a falar, quem nos guia nesta reflexão. Ele próprio questiona. Quem pode saber o que está por trás da palavra? Sugere que estamos todos no mesmo barco. Autor, narrador, personagens, leitores, todos parte do mesmo processo de Tikkun. Que vertigem! E como é que esta teia toda se resolve? Há um final? Um juízo final? Existe algo chamado juízo final no texto, sim, mas não é no sentido tradicional de punição divina. É descrito mais como um momento de avaliação coletiva, uma tomada de consciência. Uma autoavaliação da sociedade? Exato. Um confronto honesto com a jornada feita e um compromisso renovado com o processo contínuo do Tikkun. E a Kayla, curiosamente, emerge aí como uma figura central, uma mediadora. E o que acontece em termos práticos, no final? Vemos as consequências das escolhas. A transformação do Maurice, o sacrifício dele, tem um impacto profundo. A cidade, Shorashim, passa por uma reconstrução, não só física, mas espiritual. E abre-se algo chamado Portal do Tikkun. Um portal.
Para onde? Simboliza talvez uma nova conexão com o universo, com outras dimensões, uma nova fase na jornada da humanidade. Não é um fim, mas uma abertura. E há discursos importantes no final, certo? Sim, muito marcantes. A Kayla explica o seu papel quase como se fosse uma ponte para a nossa realidade, a realidade de quem lê. Ela diz que é a personificação de como o Tikkun entra na vida sem aviso. E o Alexander? O Alexander faz uma espécie de síntese da jornada toda. Reforça a ideia da integração dos opostos e revela-se de uma forma um pouco misteriosa como sendo o autor ou o manifestador daquela realidade específica do livro. A fronteira entre criador e criatura fica ainda mais tênue. E depois disso? Há uma intervenção final, uma voz, atribuída ao Criador, que confirma a natureza do Tikkun Olam como algo eterno, cíclico. Diz: o fim é sempre o começo. Ou seja, a mensagem final é que a jornada nunca acaba. Exatamente. A resolução não é um viveram felizes para sempre. É mais a luta continua, mas agora com mais consciência, com mais integração. O Tikkun não é um destino, é um processo. É um processo que se abraça. A harmonia não vem da eliminação do egoísmo, mas do equilíbrio dinâmico com o altruísmo. A unidade não é algo que se encontra lá fora, mas que se revela dentro, nessa dança. O livro acaba, mas a tarefa de reparar o mundo, essa continua. Para eles e para nós. É, sem dúvida, uma proposta muito ambiciosa e complexa. As fontes até mencionam uma análise feita por IA, não é? Sim, mencionam. E essa análise destaca a obra como ficção científica filosófico-espiritual. Realça a originalidade da mistura, o uso profundo da Kabbalah. Mas também aponta dificuldades. Sim, e é justo referir. Aponta a densidade, a complexidade. O foco muito grande nas ideias às vezes pode tornar a leitura um desafio. Não é propriamente uma leitura leve de praia. Exige investimento do leitor? Exige reflexão, sim. Não é para ler na diagonal. Compreensível, dada a profundidade. Portanto, resumindo o essencial desta exploração, temos aqui uma obra que faz uma fusão muito particular. Ficção científica com misticismo judaico. Usa o conceito de Tikkun para investigar a fundo a natureza humana. E com essa ideia-chave da integração. Exato. Integrar egoísmo e altruísmo em vez de lutar para eliminar um deles. E a mensagem final de que a transformação é uma jornada contínua, sem um ponto final definitivo. O que nos deixa aqui com uma questão final para pensar, não é? Se a ideia central do Tikkun, como o livro sugere, não é lutar contra o nosso lado egoísta, a nossa sombra, mas sim reconhecê-la e encontrar um equilíbrio com o lado altruísta, como é que poderíamos aplicar isto aos conflitos que vemos no mundo, à polarização, ou mesmo aos nossos dilemas internos? Será que a solução passa menos por tentar vencer o outro lado ou a nossa própria sombra e mais por encontrar uma forma de integrar, de equilibrar essas forças que parecem opostas? É uma pergunta poderosa para ficarmos a refletir. Fica, sem dúvida. Foi uma viagem bem intensa por Apocalipse Byte 66. Obrigada pela conversa e pela análise. Eu é que agradeço. Até à próxima. Até à próxima.